No último dia 5 de novembro, o The Record informou que a Meta foi multada em 15,6 milhões de dólares por ter, alegadamente, fornecido dados de quase 1 milhão de usuários, 980 mil usuários do Facebook, para anunciantes na Coreia do Sul sem a autorização desses usuários. Essa é a mesma Meta que controla o WhatsApp e que, desde que controla o WhatsApp, né, desde que ela comprou o WhatsApp, ela tem acesso a muitas coisas sobre todos nós e que agora já declarou que vai utilizar essas informações para treinar o seu modelo de inteligência artificial. Essa notícia ela é importante porque, bem, dado esse contexto sobre a Meta, é importante a gente considerar que, eventualmente, esses dados que a gente está dando para a Meta por meio do WhatsApp, por meio das interações com essa ferramenta de inteligência artificial que agora está presente no WhatsApp, esses dados certamente serão utilizados para ações publicitárias altamente direcionadas. Essa é uma das duas certezas que a gente tem sobre esse fato, né? A inserção da inteligência artificial no WhatsApp. A primeira certeza é a gente vai ter os nossos dados, os dados dos usuários, sendo utilizados em ações de publicidade, como aconteceu na Coreia do Sul e lá a autoridade a multou. Outra certeza que a gente pode ter é de que esses dados serão utilizados para o treino dessa ferramenta. Beleza, tudo bem. Declarado isso, a gente fica ciente do que está acontecendo. Mas esse ocorrido da multa, ele tem uma outra camada que é importante a gente considerar. No Brasil, nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela já declarou, né, que não tem o caráter punitivo nas suas ações, ela tem um caráter educativo. Bom, o que isso pode implicar? Quais são as possíveis consequências disso? Em primeiro lugar, uma multa como essa, que lá na Coreia do Sul foi aplicada para a Meta, ela tem, apesar do valor ser muito baixo, né, frente ao faturamento da Meta com o Facebook e tudo mais, ela tem uma importante missão, que é a de sinalizar para essa empresa que as atividades dela vão ser fiscalizadas, estão sendo fiscalizadas e que ela deve cumprir um conjunto de regras. A gente ainda não tem uma regulação de plataformas sociais no país. A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente não tem uma regulação de plataformas sociais no país. E seria importante, então, que a gente tivesse isso aqui, por quê? Para que existisse um conjunto de regras que as plataformas precisassem seguir e, caso não seguissem essas regras ou caso não seguirem essas regras, serem punidas, serem multadas, como no caso lá da Coreia do Sul. Os valores, obviamente, vão indicar os caminhos futuros das plataformas, né? Um valor mais alto numa multa significa uma mudança mais importante de comportamento e de práticas empresariais. Mas tudo começa com um conjunto de regras. Tem que ter um conjunto de regras para essas plataformas seguirem. E a gente não tem isso no Brasil. Portanto, eu acho que é muito importante, muito necessário que a gente trabalhe isso junto aos nossos representantes para que busquem construir esse conjunto de regras, né? Então, a regulação das atividades das plataformas sociais mostra-se cada vez mais necessária. Uma outra notícia que saiu esses dias foi publicada no The Guardian e foi publicada no dia 31 de outubro. Ela se refere a uma iniciativa da União Europeia de acompanhar, fiscalizar, escrutinar as atividades da varejista chinesa Temu. Essa varejista está sendo acusada ou está sendo levantada a hipótese lá na União Europeia de que ela proporciona a venda de produtos falsificados, de produtos ilegais e
aí é que é o caso que é importante para a gente, as práticas agressivas, né, estratégias agressivas de venda por meio do aplicativo. E isso se manifesta num conjunto de comportamentos que já recebeu outros nomes, mas que hoje é conhecido como Deceptive Design, ou design enganador, né, ou projeto enganador, que é o aplicativo, ele leva as pessoas a entenderem uma coisa diferente do que aquilo que efetivamente está acontecendo. E isso se traduz, por exemplo, em compras que você não gostaria de fazer, que você faz, adicionais aos produtos que você não gostaria de colocar e que você acaba colocando, né? Esse tipo de prática, ele é comum, ou é uma prática comum, embora não muito bacana, né? A gente vê isso em bancos, sistemas de bancos, colocando, pré-selecionando a adesão a alguma taxa ou alguma cobrança. Mesma coisa em companhias aéreas, né? Companhias aéreas fazem isso. Quando você vai comprar uma passagem, ela já pré-seleciona a sua opção por comprar o seguro viagem, que é totalmente opcional, mas aí o jeito que aquilo é construído leva o usuário a crer que ele precisa comprar aquele seguro. Então isso é a prática chamada de Deceptive Design. No varejo, isso acontece também. Por exemplo, você vai comprar um produto e eventualmente o varejista te sugere, e já checando lá o checkbox, que você vai aderir ao seguro daquele produto, seja ele qual for. Então, esse tipo de prática que também precisa ser observado, e aí é importante essa notícia da União Europeia, que é importante sinalizar para essas plataformas que existem autoridades que prestam atenção nisso. Então, eu acho que é importante a gente ter sempre isso em mente, né? A importância da existência de autoridades que protejam os usuários. E essas autoridades certamente não serão vinculadas às empresas, às plataformas. Elas devem ser vinculadas a entidades governamentais. Essas autoridades são entidades de preservação do bem-estar do cidadão. Então, elas precisam agir de forma independente das plataformas e fazer valer regras que devem existir para a atuação dessas plataformas. Nessas duas notícias que eu trouxe aqui, uma é referente a uma plataforma de mídia social, que é o Facebook, e uma outra referente a uma plataforma de comércio, que é o Temu. Ambas precisam seguir os conjuntos de regras que vão dar a baliza, né, para que essas atividades sejam conduzidas. Isso é importante existir. Por isso eu reforço, aqui no nosso país, aqui no Brasil, a gente tem que ter regulação dessas empresas, dessas plataformas sociais. Isso é muito importante, especialmente em virtude da notícia dada sobre a Coreia do Sul. Essas duas notícias estão aqui com os links na descrição desse vídeo e você vai poder acessar esse material para ler a fundo. Isso é importante, né? Sempre que eu publicar alguma coisa aqui, eu vou colocar a origem dessas informações para você poder ir lá e se informar. Beleza? Espero que você tenha gostado e em breve mais reflexões como essa aqui agora. Um abraço!